Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa primeira aula de 2022 e hoje a gente vai começar com a receita para duplicar os seres vivos. Você já pensou na possibilidade de ter duas professoras Elisa para te ajudar nos estudos de biologia? Brincadeiras à parte, pessoal, nós vamos falar sobre a mitose. Tá? Então a gente vai entender qual a importância desse processo biológico aí quando o assunto é formação de novas células e reposição celular. Daqui a pouquinho a gente vai entender isso mais a fundo em detalhes. E se você já conhece meu trabalho, quero te convidar a compartilhar ele com seus conhecidos, com seus amigos e amigas que estão estudando, se preparando para o Enem e vestibular. Lembra de se inscrever aqui no canal para sempre receber as notificações sobre os conteúdos novos que eu vou liberando para vocês. E já deixa like aqui nesse vídeo. Se você não gostar do vídeo, no final do vídeo pode tirar seu like, mas já garante o like aí para a gente ficar feliz juntinhos e acompanhar então essa aula comigo. Vamos lá, pessoal? Então, falar sobre a mitose. Antes da gente começar a estudar a mitose em si, a gente precisa falar sobre o ciclo celular. Então, o ciclo celular são as etapas pelas quais a célula passa com o objetivo de fazer o processo de mitose ou meiose. Numa próxima aula, a gente vai falar especificamente sobre a meiose. Então, vamos lá, ó. Analisando esse gráfico aqui comigo, o que a gente está observando? A gente está observando as diversas fases do ciclo celular. Tem uma fase aqui indicada, que é a G0. Essa fase G0, ela acontece quando a célula não está em divisão. A célula não precisa se preparar para divisão celular, então ela fica em G0. Agora, se essa célula entende que chegou o momento dela se preparar para a divisão celular, ela vai começar a fazer algumas coisas diferentes. Veja só, ela vai passar pela fase G1, pela fase S, pela fase G2 e aí finaliza com a mitose, tá? Então veja só, na fase G1 a gente vai ter uma fase de crescimento. Essa célula vai aumentar de tamanho, vai aumentar o seu volume. Por quê? Porque vai ter uma intensa síntese de RNA, a molécula, né, de material genético utilizada para produzir proteínas. Então, G1 produz muito RNA e produz muitas proteínas e a célula tem um aumento de volume significativo aí. A próxima fase é a fase S. Essa fase a gente chama de síntese. Por quê? Porque é nela que vai acontecer a duplicação do DNA. Se eu vou dividir uma célula, eu preciso garantir que as duas células filhas formadas vão ter a quantidade correta de material genético. Por isso que é importante que esse material genético ele seja duplicado antes. E aí depois a gente tem a fase G2. Gente, na fase G2 a gente tem uma fase de crescimento também. Só que esse é um crescimento menos intenso. É aquele crescimento que a célula vai fazer antes de entrar na divisão celular, na mitose mesmo, só para ter certeza de que não vai faltar nenhuma proteína, que não vai faltar nenhuma organela para as células filhas que serão formadas. Nessa fase G2 também começa a acontecer um evento muito importante, que é a produção das proteínas do fuso mitótico. Eu vou mostrar para vocês mais adiante esse fuso mitótico e qual que é a importância dele. Então, muito bem, entendemos aqui o ciclo celular. Tem um outro ponto importante a ser tratado sobre ele, que são os pontos de checagem. Sempre que a célula está se preparando para o processo de divisão, ela checa se está tudo certo, tá? E esses pontos de checagem, eles acontecem em alguns momentos. Por exemplo, lá no final de G1, a gente vai ter um ponto de checagem, já que teve tanta síntese de proteínas, produção de organelas, a célula vai dar aquela olhadinha para ver se está tudo certo. No final de G2, tá? Também tem um ponto de checagem. E antes da mitose em si, também vai ter um ponto de checagem. Esses pontos de checagem, eles vão verificar a saúde da célula e vão checar principalmente se a gente não tem nenhuma mutação no material genético. Se for encontrada uma mutação no material genético, isso pode ter dois desfechos. A célula pode, então, corrigir essa mutação, ou se essa mutação for muito grave, vai ter um processo de apoptose, né? A morte celular. Aquela célula entende que o erro não vai ser corrigido com facilidade e aí essa célula ela morre, tá? Para que uma célula com erros genéticos não continue se duplicando e acabe resultando aí no aparecimento de um tumor ou até de um câncer, né? As proteínas que estão envolvidas nesse processo de checagem, de verificação da saúde da célula, para ela continuar o ciclo celular, são chamadas de ciclinas.
Belezinha? E agora então vamos começar a falar especificamente sobre a mitose. Esse processo do ciclo celular que a gente estava comentando, G1, S, G2, ele também vai acontecer na meiose. Na próxima aula a gente vai falar sobre meiose e ele vai voltar a aparecer. Então a mitose, ela é uma divisão equacional. Isso quer dizer o quê? Que não haverá uma alteração no número de cromossomos. Por isso que a gente fala em manutenção da ploidia, tá? Então o número de cromossomos se mantém quando uma célula passa pela mitose. E essa manutenção do número de cromossomos, ela é possível porque houve uma duplicação do material genético. E aí, gente, qual que é a importância, né, da mitose? Para que ela serve? Nos organismos que são multicelulares, pluricelulares, qual é o caso, por exemplo, da espécie humana, né, de nós que somos seres humaninhos, a gente vai ter o crescimento, tá? E também processo de renovação celular e também existem vertebrados aí, né? E também invertebrados que são capazes de regenerar o seu corpo. Então, esse processo de regeneração, ele depende da mitose. E organismos unicelulares podem utilizar a mitose como uma forma de reprodução. E quais são as etapas da mitose? A prófase, a metáfase, a anáfase e telófase. Mas, professora, é só isso a sua aula? Não. A partir de agora, a gente vai estudar especificamente cada uma dessas fases e entender o que acontece em detalhes em cada uma delas. Então, veja só, aqui a gente tem uma imagem que vai ser a imagem que a gente vai explorar ao longo da nossa aula, que mostra todas essas fases da divisão celular da mitose. Então, tem intérfase, tem prófase, tem metáfase, tem anáfase, tem telófase e finaliza com a citocinese. Só que antes da gente falar sobre a prófase, a primeira etapa da divisão celular, eu quero mostrar para vocês a estrutura do núcleo. Ah, professora, a imagem está em inglês. Sim, nas minhas aulas eu sempre tenho um cuidado de pegar imagens que eu possa utilizar sem ferir, né, questões de direitos autorais e propriedade de imagem. Então, essa imagem aqui eu consegui ela com, né, direito de uso para mostrar para vocês como é que é a estrutura do núcleo. Só que ela está em inglês, mas não tem problema porque eu vou traduzir para vocês isso em detalhes. Então, aqui, ó, essa região mais externa que a gente está visualizando aqui, ele é um envelope nuclear. E esse envelope nuclear, ele é formado por duas membranas, tá? É uma membrana mais externa, tá? E uma membrana mais interna. Então, o envelope nuclear tem duas membranas. Quando a gente corta aqui um pedacinho desse envelope nuclear, imagina que isso aqui é uma maçã e você está tirando uma fatia da maçã e aí você está observando. É isso que a gente está fazendo no núcleo. Cortou uma fatia dele, tirou e estamos observando, vendo o que tem ali no interior dele, né? A gente vai encontrar o nucleoplasma, que seria o equivalente ao citoplasma, então aquela substância em estado de gel, meio líquida ali, que preenche o espaço do núcleo. Aí a gente vai ter uma porção de heterocromatina, que é essa que está mostrando aqui em verdinho, tá? Que é o quê? Uma cromatina mais condensada, é aquela cromatina que não está sendo utilizada no momento para síntese proteica. Temos daí a eucromatina, que ela é uma cromatina que está bem menos condensada e que está sendo utilizada para a síntese proteica. E temos também o nucléolo no meio do núcleo, ok? Na membrana nuclear, a gente tem poros. E esses poros, eles vão ser super importantes para a passagem de substâncias. Por exemplo, o RNA mensageiro, que é produzido no núcleo, ele precisa ir para o citoplasma para que as proteínas possam ser produzidas a partir dele. Então, por isso que esse poro vai ser tão importante. Proteínas que são produzidas no citoplasma também precisam entrar no núcleo, né? E elas vão entrar através dos poros. E a gente pode ver que também tem aqui na proximidade do núcleo, né? A gente vai ter os ribossomos, que são as estruturas associadas à síntese proteica. Então, eu mostrei essa estrutura do núcleo, por quê? Porque lá na prófase, que é a primeira fase da mitose, tá? Que é a fase mais longa, a gente vai ter o desaparecimento do núcleo. Então, o núcleo, como a gente estudou agora há pouco, como a gente viu no slide anterior, ele vai desaparecer. Então, você consegue observar aqui, ó, por exemplo, essa parte aqui, ó, que ela tá mostrando o quê? A carioteca se desfazendo, ok? Então, a carioteca se desfaz, o nucleolo também se desfaz, tá? E a cromatina, ela começa um processo de esterilização. Lembra que a cromatina é formada por DNA e estonas. Essa cromatina, ela vai se novelar cada vez mais para formar os cromossomos.
Ah, mas por que a formação dos cromossomos é tão importante assim quando o assunto é divisão celular? Pensa aqui um pouco comigo. Eu te dou um novelo de lã e aí eu falo assim: eu quero que você divida esse novelo de lã, tá todo aberto. Eu falo para você: eu quero que você divida esse novelo de lã, assim aberto, em duas partes exatamente iguais. Vai ser muito fácil ou vai ser muito difícil para você fazer isso? Vai ser muito difícil, tá? Então, é muito difícil também para a célula dividir o material genético ao meio quando esse material genético ele está completamente desorganizado, está completamente aberto ali, né, numa cromatina livre, assim. Então, o que vai acontecer? Essa cromatina, ela vai ser compactada na forma de cromossomos. Se você fosse esperto, na hora de dividir o novelo, você ia fazer o quê? Você ia compactar esse novelo, você ia enrolar ele. E aí seria mais fácil de você conseguir cortar ele em duas metades exatamente iguais. Então, por isso que a formação dos cromossomos ela é tão importante, tá? Outra coisa que vai acontecer é que os centríolos, que são essas estruturas aqui indicadas em vermelho, tá, gente? Que a gente está observando aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês, aqui indicado em vermelhinho, tá? Elas vão se duplicar e vão migrar para os polos opostos. Por que esse processo de migração vai acontecer? Porque aí a gente vai ter essas estruturas em azul se formando, que são as fibras do fuso mitótico. E todo esse fuso mitótico, ele vai ser essencial para que a mitose aconteça. Com o passar do tempo, ali, quando vai se aproximando o final da prófase, os cromossomos vão se ligar a essas fibras cromáticas. Como a gente já consegue observar aqui, ó, tá vendo? Esse cromossomo ele já tá ligado na fibra cromática. Esse aqui também. Esse daqui ainda não tá ligado, mas ele tá se aproximando e já vai ficar ligadinho nas fibras cromáticas do fuso. Então, isso é o que acontece na prófase de mais importante e que você precisa saber. E agora, na metáfase, o que vai acontecer? Gente, na metáfase, a gente vai ter, ó, e essa informação aqui é bem importante, eu quero que você anote ela aí, tá? O nível de condensação máximo dos nossos cromossomos, tá? E esses cromossomos, além de estarem no seu nível de condensação máximo, eles também vão estar alinhados, como a gente está observando aqui, ó, na região equatorial da célula. Então, eles vão estar bem no meinho da célula. Essa etapa de metáfase, isso já apareceu em perguntas de vestibular de Enem algumas vezes, ela é bem interessante porque ela é que vai permitir, tá, que a gente consiga estudar e analisar os cromossomos de uma determinada espécie, de um determinado indivíduo, para verificar se tem ou não alguma alteração cromossômica que pode prejudicar a sobrevivência desse indivíduo ou resultar no aparecimento de alguma síndrome. Então, a metáfase é a fase que é utilizada para a observação do cariótipo, ok? E para observar esse cariótipo, o processo de divisão celular, o processo de mitose, ele precisa ser interrompido. Essa interrupção acontece pelo uso de duas substâncias, ó, a colchicina e a vinblastina. Essas duas substâncias elas vão impedir a formação desse fuso mitótico aqui. Então a gente vai ficar ali com os cromossomos num alto nível de condensação e vai conseguir analisar esses cromossomos. Como é que os cientistas, né, como é que os estudiosos que fazem esse processo de cariotipagem fazem isso? Eles tiram uma foto desses cromossomos na etapa de metáfase e vão analisando cada um desses cromossomos para identificar o número de cromossomos, para identificar os tipos de cromossomos e confirmar se aquele cariótipo daquele indivíduo analisado está dentro de um padrão. E quando a metáfase termina, a gente tem a próxima etapa, que é a anáfase. Gente, aqui bastante atenção, tá? Ana quer dizer separação, tá? Então, Ana quer dizer separação. Então, é a etapa que a gente vai ter a separação desse material genético. Como é que vai acontecer essa separação? Se a gente voltar aqui na imagem da metáfase, a gente vai perceber que os cromossomos eles estão formados por duas cromátides irmãs. Cada risquinho desses, né, digamos assim, é uma cromátide irmã, ok? E aí, essas cromátides irmãs, elas estão unidas por centrômeros. No momento da anáfase, as fibras do fuso mitótico, elas começam a se encurtar. E quando elas começam a se encurtar, isso resulta na bipartição dos centrômeros. E essa bipartição dos centrômeros é que possibilita a separação das cromátides irmãs.
Então, galera, é bem importante que você anote isso aí, tá? A gente vai ter um processo de separação das cromátides irmãs na anáfase da mitose. E aí a gente tem, além disso, a metacinese. O que é a metacinese? É a migração dessas cromátides irmãs para os polos opostos. E esse processo de migração ele é bem importante, porque cada um desses polos aqui, lá na frente, nas últimas etapas da mitose, vai dar origem a uma nova célula. Na anáfase, também começa o processo de desespiralização dos cromossomos, porque uma vez que a divisão celular está chegando perto do final, não há motivo mais para eu manter esses cromossomos num alto nível de condensação. E além disso, a gente vai ter também uma distribuição dos componentes celulares. Você pode ver que aqui, ó, por exemplo, a gente tem mitocôndrias desse lado, tem mitocôndrias desse outro lado aqui também, tá? E outras organelas, como a gente observa aqui, um retículo, tá? Então vai uma organela para cada lado, uma é forma de dizer, né? Mas a gente vai ter uma distribuição relativamente igualitária aí das organelas. Complexo de Golgi também, ok? Esse aqui, na verdade, é um complexo de Golgi, tá, gente? Que a gente está visualizando aqui. E aí acontece, então, a telófase. Na telófase, a célula vai voltar cada vez mais a estar semelhante àquele estado inicial lá da célula antes da prófase. Então, o que vai acontecer? Processo de desesterilização dos cromossomos, novas cariotecas vão começar a se formar, ok? Essas cariotecas, elas vão ter origem em segmentos do retículo endoplasmático que vão se unir, vão se fusionar, tá? E é assim que elas são formadas. Outra questão importante, a gente começa a ter o aparecimento do sulco de divisão na região equatorial da célula. Esse sulco de divisão é que vai fazer com que a célula seja dividida em duas novas células. A actina e a miosina vão ser essenciais para esse processo de divisão do citoplasma, ok? E a última etapa aí, né, que finaliza essa telófase é a citocinese, que finaliza essa mitose, né, é a citocinese. É quando você tem a divisão de duas novas células. E aí, quando o assunto é citocinese, aqui eu vou destacar um ponto bem importante. Ela é diferente na célula animal e na célula vegetal. Tá em inglês, tem um monte de informação aqui, mas eu vou te falar o principal sobre esse processo. Então, você não precisa se preocupar. Então, aqui a gente tem, primeiro, ó, uma citocinese numa célula animal. O que acontece nessa célula animal? Né? A gente vai ter um local, né, um ponto de clivagem que começa a aparecer. Na célula animal, essa citocinese, ela acontece de fora para dentro, tá? Então, ela é de fora para dentro, ela vai para o centro. Por isso que a gente fala que a citocinese na célula animal, ela é uma citocinese centrípeta, tá? Ela está indo de fora para dentro. E é assim, a gente vai ter a formação de duas novas células no final do processo. Então, anota aí, a citocinese na célula animal, ela é centrípeta, ok? Agora, a citocinese na célula vegetal, já pega a sua caneta de novo na mão e escreve aí, ela é centrífuga. Quer entender isso bem certinho? Dá uma olhada na tua máquina de lavar, né? A máquina de lavar, ela tem uma função que se chama centrifugar. O que ela faz? Ela gera uma força no meio que empurra a roupa para as laterais do tambor da máquina de lavar, né? Então, por isso que é centrifugar. Na célula vegetal, a gente vai ter, então, o quê? Uma citocinese centrífuga. Isso quer dizer que esse processo de divisão vai começar de dentro para fora, tá? A gente vai ter a formação do fragmoplasto e esse fragmoplasto vai fazendo com que a célula se divida. Isso que é importante que você saiba sobre a citocinese quando o assunto é mitose e vestibular. Gostou dessa aula até agora? Então deixa o seu like, deixa o seu comentário. Se você ficou com alguma dúvida, coloca ela aqui no comentário que eu vou estar voltando aqui para sempre estar respondendo vocês. E para a gente finalizar a aula, nós vamos resolver dois exercícios. Um exercício que é esse primeiro que você está vendo aí, que é a mitose no vestibular, e depois um exercício sobre mitose no Enem. Então olha que questão gostosinha da FGV de 2020. A figura mostra uma célula em processo de divisão. A célula foi extraída de um inseto macho e adulto gerado por partenogênese.
Ó, essa informação aqui, ó, partenogênese, ela é bem importante para a gente resolver o exercício. Por quê? Porque a partenogênese é o quê? É a formação de um indivíduo a partir de um óvulo não fecundado. Se é um óvulo não fecundado, é uma célula haploide. Portanto, esse indivíduo macho que se forma, ele também vai ser um indivíduo haploide. E aí ele pede para a gente completar as lacunas. Então, primeiro, antes de completar as lacunas, vamos analisar essa imagem aqui. Quando você estiver estudando a mitose, né, estiver revisando esse conteúdo, é muito importante que você observe as imagens que eu mostrei ao longo da aula com muita atenção, para você realmente identificar visualmente qual é a etapa da mitose que está ocorrendo. Aqui o que a gente observa? A gente observa os cromossomos num alto nível de condensação, certo? E além disso, alinhados na placa equatorial, no fuso mitótico, né, dessa célula. Pode ver que aqui o fuso mitótico também está formadinho e esses cromossomos estão alinhados na placa equatorial. Então, se o desafio fosse identificar essa etapa, seria a metáfase. Ok, então aqui a gente tem 1, 2, 3, 4 cromossomos, certo? Então, a gente já concluiu que o N, o número haploide de cromossomos dessa espécie, é 4. Essa célula encontra-se em mitose. A gente já conseguiu identificar a mitose também, né? Por quê? Porque a gente tem os cromossomos alinhados aqui, formados por duas cromátides irmãs que estão ligadas ao fuso mitótico. Ah, mas como é que eu vou saber diferenciar da meiose? Próxima aula, semana que vem, vai ser sobre meiose e a gente vai entender as diferenças que existem entre esses dois tipos de divisão celular. Então, essa célula encontra-se em mitose e os indivíduos diploides dessa espécie apresentam 8 moléculas de DNA em suas células somáticas. Cada cromossomo, tá? 1, 2, 3, 4, equivale a uma molécula de DNA. Aqui a gente está observando esses cromossomos duplicados. Então, aqui nesse caso, por causa da metáfase, né, da preparação também para a divisão celular, cada cromossomo aqui está formado por 2 moléculas de DNA. Mas quando essa divisão acabar, como a gente tem a separação das cromátides irmãs, cada cromossomo vai ser formado por uma molécula de DNA. Então, muitas vezes, quando a gente está falando sobre células que não estão em divisão, uma molécula de DNA equivale a um cromossomo. E a gente já sabe que o N é igual a 4. Então, as células diploides vão ter 8 moléculas de DNA. Células somáticas são aquelas células que formam o corpo. Soma quer dizer corpo. Então, as lacunas são preenchidas corretamente por mitose e 8, alternativa D, a resposta correta. E agora, como que esse conteúdo já apareceu no Enem? O Enem, ele traz questões que têm uma contextualização maior, né? Então, dá uma lida aqui nesse enunciado comigo. O paclitaxel é um triterpeno polidroxilado. Gente, trava a língua aí no começo dessa correção, né? Que foi originalmente isolado da casca de Taxus brevifolia, árvore de crescimento lento e em risco de extinção. Mas agora é obtido por rota química semissintética. Esse fármaco é utilizado como agente quimioterápico no tratamento de tumores de ovário, mama e pulmão. Seu mecanismo de ação antitumoral envolve sua ligação à tubulina, interferindo com a produção de microtúbulos. Então, olha só, a gente está falando ali de um mecanismo de ação antitumoral que está associado à tubulina, interferindo com a formação dos microtúbulos. De acordo com a ação antitumoral descrita, que função celular é diretamente afetada pelo paclitaxel? Paclitaxel. Repete aí comigo, hein? Trava a língua mesmo. Bom, se é uma célula tumoral, a gente quer evitar que esse tumor cresça, correto? E para evitar que esse tumor cresça, precisamos evitar o processo de divisão celular. Por isso, gente, que a alternativa correta vai ser a letra A para essa questão. Tranquilo até aqui? Espero que você tenha aproveitado essa aula, que tenha esclarecido aí, né, os principais conhecimentos que são necessários sobre a mitose.
E se você ficou com dúvidas, coloca aqui no comentário que eu volto para te responder. Lembrando que é muito importante que você compartilhe esse vídeo nos seus grupos de estudo para que mais pessoas possam revisar biologia com a gente. Até o nosso próximo encontro!